Olá pessoal, meu nome é Jane Vital, eu sou professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas. Sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela própria PUC de Campinas, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e fiz o meu pós-doutorado no King's College em Londres. Trabalhei nas cadeiras de linguagem da arquitetura, de teoria, história antiga. Atualmente eu sou professora do programa de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e participo da linha de pesquisa, teoria, história e crítica da arquitetura e urbanismo. Eu participo de dois grupos de pesquisa. Um deles é a História das Cidades, Formação Territorial e Ideários Urbanos, liderado pela professora Ivone Salgado, e o outro, liderado por mim, se chama EUCA, Estudos Urbanos, Cultura e Arquitetura. Eu venho trabalhando com temas voltados à paisagem cultural e o sentido de lugar na arquitetura e nas cidades contemporâneas. Atualmente eu tenho um projeto de pesquisa que se chama A Dimensão Territorial da Cultura, ou seja, me interessa pensar quais são essas questões de a relação entre o território e a memória, a identidade, a história e como que essas questões vão formar o sentido do lugar. O objetivo é, portanto, investigar a dimensão territorial da cultura. Então, esse projeto de pesquisa se desenvolveu, foi proposto em três temas e a ideia é dar subsídios a intervenções no espaço, seja ele regional ou na escala regional ou local. Então, esses subtemas, um deles, nós partindo já de pesquisas realizadas anteriormente sobre as paisagens culturais brasileiras, sobretudo na faixa a partir do Trópico de Capricórnio. Então, nós estamos pensando o urbanismo, o fenômeno urbano como um fenômeno atualmente planetário, não só como cidades globais, mas também como um fenômeno planetário. E para nós interessa pensar o mundo a partir desse ponto em que estamos, ou seja, no Trópico de Capricórnio. O outro subtema, nós estamos trabalhando com leituras da paisagem cultural como subsídios para intervenções territoriais e, nesse sentido, estamos atualmente estudando os métodos de urbanistas e docentes investigadores da Universidade Politécnica da Catalunha, a UPC, com os quais nós estamos desenvolvendo acordo de cooperação internacional, tentando montar uma rede, enfim, trabalhando nesse sentido. E o terceiro interessa investigar fenômenos de cultura de baixo e como que essas culturas elas sobrevivem ao processo de globalização. Então, nós começamos pensando esses fenômenos em cidades globais como Londres, como Barcelona e Nova York, e também São Paulo, incluindo São Paulo como cidade global, dentro do conceito de cidade global. E com a pandemia, nós fizemos uma ampliação do tema e agora ele se chama, junto da dimensão territorial da cultura, o visível, o previsível e o imprevisível. Nos interessa entender como é esse processo de globalização e como que essas culturas de baixo, pequenas culturas locais, modos de ser, enfim, coesão social, processos de cooperação, que são formas locais de ser e que promovem a valorização do espaço e do patrimônio material e imaterial, e como num processo de globalização essas culturas podem ser valorizadas e atendidas num possível processo de intervenção urbana, a partir da crise política e econômica e de saúde que estamos vivendo na atualidade. Nós estamos também discutindo um outro processo que seria o processo de desglobalização ou de deglobalização. Então, a ideia é imaginar este mundo novo e investigar a topologia dessas culturas, a relação dessas culturas com o território.
Com isso, nós buscamos entender os modos de ser que podem ser valorizados e preservados em benefício da diminuição das desigualdades, da produção da urbanidade e da promoção de coesão social nesses espaços que são imbuídos do sentido de lugar. Então, o grupo de pesquisa também tem integrantes desenvolvendo pesquisas sobre temas voltados ao ensino, como o exemplo de uma pesquisa que é um projeto de extensão junto a populações, uma comunidade ribeirinha no Amazonas. Então, tivemos alunos em projetos de bolsa sanduíche para o doutorado, e isso tem contribuído e nos favorecido com contatos com pesquisadores no exterior. Portanto, olha, nós estamos aqui, o grupo está aberto para quem se interesse por esse tema da cultura e serão muito bem-vindos. Meu nome é Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, sou professor da PUC de Campinas há mais de 30 anos e integro, desde então, o corpo docente do curso de graduação e há cerca de mais de 10 anos o corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, nosso POSURB-ARC. Sou, na condição de professor da pós-graduação, eu sou também pesquisador e durante todo esse período tenho desenvolvido um conjunto de pesquisas e mais recentemente tornei-me um bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, desde 2013. E desde então eu tenho desenvolvido pesquisas que têm um caráter sequencial vinculados ao grupo de pesquisa Requalificação Urbana, do qual eu sou líder, né? Os temas principais com quem eu trabalhei aí ao longo dessas pesquisas são o seguinte: requalificação urbana, né, o próprio nome do grupo diz, sistemas de espaço livres, projetos urbanos em áreas centrais, ensino de arquitetura e estudos da metrópole, de transformações agora mais focado nas transformações da paisagem e das articulações metropolitanas de Campinas. Nos últimos 10 anos, então, eu tenho desenvolvido mais diretamente projetos, os chamados projetos estratégicos aprovados pelo Plano Diretor de 2006 da Prefeitura de Campinas, que propunha a criação de várias centralidades aí no ambiente de Campinas, com profunda repercussão na região metropolitana de Campinas. E, mais recentemente, tenho trabalhado no entorno do aeroporto de Viracopos, dado o projeto de ampliação que tem sido realizado nesses últimos tempos, né? Então, quer dizer, esse meu projeto atual se chama Aeroporto de Viracopos em Campinas, transformações na paisagem, megaprojetos e conflitos. Ele parte do que foi produzido anteriormente e que estão registrados em artigos, em textos, em relatórios, etc. E se propõe a analisar as transformações na paisagem e na rearticulação que hoje o aeroporto de Viracopos, o Aeroporto Internacional de Viracopos, promove com o conjunto da região metropolitana de Campinas. Transformações essas que são causadas pelas repercussões tanto das políticas urbanas ou, talvez mais, pela ausência de políticas, inclusive públicas, a respeito dos processos em curso e também pela presença de projetos e conflitos atuais que incidem nesse setor territorial. A expansão atual de Viracopos reflete uma tendência mundial de remodelação dos grandes aeroportos, né, tornando verdadeiras cidades aeroportuárias e trazendo para suas atividades, além do embarque e desembarque de passageiros, cargas e mercadorias, novas funções, né, criando novos polos geradores de negócio que
agrupam uma significativa gama de comércio e serviços não aeronáuticos. Então, situados em área de expansão metropolitana por suas grandes dimensões, estrutura logística, eixos multimodais de conexão de transportes, esses novos projetos aeroportuários estão se configurando com a implantação das aerótrobes como novas centralidades que impactam o entorno imediato à escala regional, né? Do ponto de vista dos conflitos, esse vetor territorial enfrenta hoje uma acirrada disputa entre o rural e o urbano, né? Porque essa área de estudo da minha pesquisa apresenta em seu território um importante valor rural e ambiental, por ser o último espaço livre em escala metropolitana da porção sul do município, localizado entre as rodovias Santos Dumont e as cidades de Indaiatuba, Montemor e os distritos do Campo Grande e Ouro Verde, onde se encontram comunidades rurais e pequenos agricultores numa escala quase familiar e com posse antiga do território, como é o caso das comunidades do Fogueteiro e Friburgo, fundadas por imigrantes, descendentes de imigrantes suíços e alemães. A ocorrência de profundas transformações na morfologia urbana e na paisagem, a expulsão dos moradores atuais, são as prováveis perspectivas para esta área. Nesse sentido, a pesquisa busca criar um quadro de reflexão socioespacial a respeito dessas questões enunciadas e colaborar para que, de fato, a população do entorno, constituída de pequenos produtores e vários bairros com ocupação popular aí na última década, possam, de fato, se apropriar para defender seus interesses e, nesse sentido, transformar as intervenções que estão acontecendo lá em elementos de interesse público. É isso. Cumprimento a todos. Meu nome é Vera Santana Luz. Eu sou integrante do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e colaboro nos grupos de pesquisa LADEUR, Laboratório de Desenho de Estratégias Urbano-Regionais, e EUCA, Estudos Urbanos, Cultura e Arquitetura. A minha pesquisa atual, ela se realiza sob o título Cultura Técnica e Política, Fronteiras Contemporâneas de Resistência perante Fragilidades Socioespaciais e Ambientais. O objetivo da pesquisa é a investigação de sistemas alternativos de arquitetura e infraestrutura para situações de carência e urgência em regiões de fragilidade socioespacial e ambiental, como soluções sustentáveis que possam gerar autonomia ou mesmo emancipação para populações carentes ou em estado de precariedade. No campo da arquitetura, o objetivo é a investigação sistematizada de exemplos paradigmáticos de tecnologias de baixo impacto relativas a técnicas e materiais. E no campo da infraestrutura, também uma análise crítica de exemplaridades de projetos ou obras realizadas, do que a gente pode denominar atualmente soluções baseadas na natureza. A prioridade é não se basear em sistemas de industrialização pesada, ou em processos industriais complexos, ou de escala centralizada ou de alto nível de automação. A hipótese de que a articulação entre cultura técnica e ação política na arquitetura e no urbanismo testaria os limites de que isso possa ser contribuição para processos participativos em bases comunitárias e também ancorados em culturas locais, como processos de contribuição para emancipação ou autonomia dessas comunidades em região precária. E como resultados, pretendo que constitui um acervo tipológico sistematizado, catalogado de exemplaridades replicáveis e ensaio em território real, determinado como estudo de caso, para investigação de demandas e possibilidades de aplicação dessas soluções replicáveis como bases de contribuição da arquitetura e do urbanismo para a autonomia participativa e cidadã. Muito obrigada.